Oi, tudo bem? Nesse vídeo aqui a gente vai falar de dois quadrinhos que se passam aí durante e após a Segunda Guerra Mundial. Um deles é um bem conhecido já. Um clássico dos quadrinhos. E o outro, na verdade, é um lançamento de 2018 do Pipoca Nanquim e que ele deveria estar nos melhores do ano que a gente gravou. Porém, ele chegou no final de dezembro e a gente já tinha gravado o vídeo. Então este ano a gente não fará mais isso, entendeu? A gente vai esperar chegar o que tiver que chegar e só vamos gravar o vídeo em janeiro, pra ser bem justo, né? Exatamente. A gente vai começar então falando desse clássico que é Maus, publicado pela Companhia das Letras e feito pelo Art Spiegelman. Na verdade, ele foi publicado pelo selo de quadrinhos da Companhia Isso. das Letras, que é Quadrinhos na CIA. Quadrinhos da CIA. E esse livro aqui, esse quadrinho é... Sabe aquele que as pessoas falam, quadrinhos é só uma coisa pra passar o tempo, não tem nada de muito interessante. Cara, isso daqui é uma aula de história. Sim. Basicamente. E uma aula sabe? de como fazer quadrinho também, né? Exatamente. É genial. Muitos conversam sobre Maus ser uma biografia, uma autobiografia, porque aqui o Art Spiegelman vai contar para as pessoas a história do pai dele, de como ele sobreviveu ao Holocausto e a história dele escrevendo o quadrinho, entrevistando o pai dele, criando as artes e criando o roteiro. E que fosse justo, assim, com a história do pai dele, então sabe? eu acho que é um pouco autobiográfico e um pouco biográfico. Ele mistura muito essas duas formas de escrita, formas de contar a história. E o que faz com que a história fique mais humana, que a gente tenha mais contato, assim, com ele. Como foi esse processo de escrever essa história, porque escrever uma biografia nunca é fácil, né? Você tem que realmente ter material pra isso. E a gente também já vai interagindo, conhecendo mais os personagens, tanto ele quanto o pai dele, que a gente vê o quanto que a guerra afetou ele, sabe? E a gente vê também logo no início que os dois não são assim grudados, não são super unidos. Eles têm vários conflitos aí, e tudo isso o Art coloca aqui no livro, né? E Maus, pra quem não sabe, foi feito durante a década de 80 e 90. Então é um quadrinho que já é bastante conhecido, né? Quando eu comecei a pesquisar sobre quadrinhos, a comprar quadrinhos, esse daqui tava mais bombado, assim, tava todo mundo falando Ele é referência pra tudo, né? Isso, deixa a gente contar um pouquinho sobre ele. Então, em Maus, nós vamos conhecer a história do pai do Vladek, antes da guerra, durante a guerra, depois da guerra, como a guerra afetou a vida dele e as pessoas ao redor dele. Como ele sobreviveu à guerra. Exatamente. E aqui, então, ele vai contar a história de como ele conheceu a esposa dele, que é a Anja, e como que começou a guerra, como que as pessoas começaram os primeiros comentários, as primeiras coisas que os nazistas fizeram com os judeus, porque ele era judeu, a família dele também, então eles sofreram bastante e foram completamente afetados por causa da guerra. E uma coisa que a gente precisa logo falar é como que ele vai contar essa história, como que ele vai se representar e mostrar os personagens, porque como vocês podem ver aqui na capa, nós temos 2 ratos e um gato, porque ele utiliza esses animais pra contar a história dele. Isso se chama antropomorfismo, que é quando utilizam os animais terem atitudes de humanos, né? Então ele colocou os judeus como ratos, mas não são ratos fofinhos que nem o Mickey, tipo assim, né? A gente vê pelo traço dele que é um rato, ele traz com ele assim uma carga, uma dureza, né? É como se fossem pestes, isso, sabe? Porque os nazistas eram tratados, os judeus tratavam os judeus como pestes. Então, ele retratou bem isso. E aí no gato, né? O gato, os nazistas são os gatos, os poloneses são os porcos e os americanos são cachorros. Em Maus, então, a gente vai ver todo o período da guerra, desde o começo até o fim, e como os nazistas foram tirando dos judeus absolutamente tudo de pouco a pouco, sabe? Desde o começo em que eles tiram os judeus não podem morar em qualquer lugar, eles têm um lugarzinho, uma ruazinha lá que eles podem morar, e daqui a pouco eles vão tirando mercado, a comida, roupa, daí daqui a pouco estão tirando móveis, estão tirando as casas, até que eles param nos campos de concentração. Exatamente. E acompanhar o Art contando a história do pai, e o pai contando a história pra ele, né? Que pode parecer meio confuso, mas quando vocês forem ler não é confuso. É muito interessante porque a gente vê de fato como a guerra afetou, né, a vida de todos eles. Por exemplo, a mãe deles também teve que ir pra guerra, também foi pra campos de concentração. E só que depois da guerra ela entrou em depressão, uma depressão profunda. A gente vê logo no início que ela cometeu suicídio. O pai dele já tá com uma outra mulher. E a gente vê o quanto também, tipo, nela foi isso
que a guerra afetou, né? Essa depressão toda. Mas no pai dele, tem horas que a gente pensa, meu Deus, que cara irritante, sabe? A gente fica sem saco ele mesmo, né? Não tem muita paciência pra algumas coisas do pai, algumas manias que ele só que ele é fica. tudo reflexo do que ele viveu, sabe? De tudo que ele teve que passar. Porque o pai do Art, o Waldeck, ele se transformou durante a guerra. E ele se reinventou aos poucos. Por exemplo, ele teve uma chance no campo de concentração de virar um sapateiro pra conseguir um espaço melhor, uma roupa, uma comida. Ele foi lá, nem sabia mexer em sapato, se transformou em um sapateiro. Ele foi se reinventando, vendo o que ele precisava fazer pra que ele conseguisse se manter vivo. Se manter vivo. Por exemplo, tá muito frio, mas lá na enfermaria é mais quentinho. Ele vai lá, se machuca pra ir na enfermaria. Quando ele tá melhorando e ainda não tá o tempo propício pra ele ficar fora, ele vai lá e abre o machucado dele de novo pra ele ficar lá. Então ele faz de tudo pra que ele consiga sobreviver. Ele foi muito esperto durante esse período da guerra, assim. E ele teve também muita sorte. Não é qualquer um que a gente sabe, né? Muitos morreram, poucos, na verdade, foram sobreviventes. Então ele teve muita sorte. Além disso, ele e a mulher, e ele e a Anja, na época, eles conseguiram até se comunicar, conseguiram se ver. É muito bonita essa parte. É uma história, assim, que precisaria ser contada. E que bom que o Art tem todo esse talento, tem toda essa capacidade pra contar, de fazer isso. Maus é uma história de guerra, uma história de sobrevivência, uma história de humanidade. Como que as pessoas aprendem a lidar com as certas dificuldades e como elas aprendem a lidar, né? No meio do caos, né? No meio do caos e como elas se reinventam. Eu acho que é um quadrinho que vocês precisam conhecer. Mesmo que vocês não gostem muito de quadrinhos, eu acho que é um formato muito bacana pra contar essa história e que teria que ser desse jeito, sabe? Então dá uma chance, por favor, porque é maravilhoso. E tem aquela coisa, né? Talvez através dele você comece a gostar de quadrinhos. Porque eu tenho certeza que é impossível você ler Maus e não gostar. E não se emocionar com essa história. Então... Mas na verdade eu acredito que muitos de vocês aí já conhecem. Uhum. Então agora vamos falar de um outro que não é assim tão conhecido, mas está se tornando, né? Que é o Relatório de Brodeck. Uma obra-prima. Sim, do Manu Lacernet, que é um francês. E ele foi publicado pela Pocket aqui nesse formatão. Eles uniram os 2 tomos, porque lá fora foi publicado em 2 partes. Então aqui eles fizeram isto aqui, que o quadrinho na verdade é na horizontal. E aí tem essa capa pra que a gente possa guardar ele na vertical, né? E aqui o quadrinho é todo em preto e branco. A gente vê bastante o uso do preto, porque ele usa muito a iluminação, as sombras, então as sombras são bem carregadas. Então o preto aqui se destaca muito. É um quadrinho que vai mostrar assim os traços bem humanos e sofridos dessas pessoas, que a gente já vai falar um pouquinho aqui sobre elas. Relatório de Brodeck, na verdade, é uma adaptação de um livro escrito por um francês também, o Philippe Claudel, e ele vai contar pra gente a história de um homem chamado Brodeck, que foi pra guerra. Aqui, ele não menciona nenhuma vez que era a Segunda Guerra Mundial, ele não menciona os nazistas, ele não menciona a cidade, a aldeia que eles vivem. Mas a gente consegue tirar a conclusão de que é após a Segunda Guerra Mundial, que de fato, né, eram os nazistas, ele foi para um campo de concentração, e que a cidade deve ser aí entre a Alemanha e a França. Então o início do quadrinho se dá quando o Brodeck vai numa estalagem procurar um pouco de manteiga, pegar um pouco de manteiga, ele chega lá, os homens todos da aldeia estão reunidos e pedem para ele escrever um relatório de um acontecimento que teve, porque o trabalho do Brodeck é isso, ele faz relatórios da fauna, da flora, dos acontecimentos, e eles prestam tipo serviços para uma aldeia maior, assim. Então, como ele é o cara que escreve ali da cidade, eles pedem para que ele escreva, mas que ele consiga fazer com que eles não pareçam umas pessoas maldosas e culpadas. Porque o que na verdade aconteceu? Um forasteiro, né, depois da Segunda Guerra Mundial, pouco tempo depois da Segunda Guerra Mundial, um forasteiro chegou na cidade, nessa aldeia. E esse forasteiro era mais sensível, né? Porque a gente vê que os homens dessa aldeia estão muito machucados por causa da guerra. E a gente vê que é um forasteiro, ele é um cara mais sensível, ele é um cara que desenha, escreve. Então, eles ficaram com uma pulga atrás da orelha por N motivos, né? Mas principalmente porque ele veio pela estrada de onde os nazistas vieram e também porque ele chegou com um cavalo. E eles já estavam, o pessoal da aldeia, quem que tem um cavalo hoje em dia? A gente precisa matar os cavalos pra comer
Então como é que E um ele cara tá desse... utilizando, jogando na nossa cara e usando meio de transporte, todo tranquilo, na paz, e a gente aqui passando muitas necessidades. Exatamente. Então, só que acabou que isso cresceu, esse medo do diferente, esse medo do inusitado, cresceu tanto que eles acabam matando esse forasteiro. E então eles pedem pro Brodeck fazer um relatório sobre isso. Só que acontece que o Brodeck, além de fazer o relatório, ele também começa paralelamente a fazer um outro relatório contando a real história de tudo. Pra vocês terem uma ideia, a gente não sabe nem... o próprio povo da aldeia não sabia nem o nome desse forasteiro. Eles chamavam de Under, que é o dialeto desse, que quer dizer o outro. Só que o Brodeck se sente um pouco na pele do forasteiro, porque o Brodeck, a gente vai conhecendo essa história que ele vai contando durante também, desde quando ele era pequeno até o tempo dele na guerra e agora, né? Ele também é um forasteiro, porque ele foi uma senhora, né? Deixou ele numa outra aldeia, uma aldeia toda destruída, e levou ele, então, pra atual aldeia onde ele mora. Então eles se identificavam muito com esse forasteiro. Então é isso, que a gente vai encontrar aqui no relatório de Brodeck. Ele vai nos contar a própria história dele e a história de como esse forasteiro acabou morto. Então aqui a gente vai ver ele na época da guerra, como ele foi pego pra ir pros campos de concentração. E é muito dolorido. Assim como em Maus, que eles se representaram com animais, os nazistas aqui são representados como monstros, assim, uma coisa abominável. Né? Que é a maneira com que as pessoas... Que eles viam, né? E aí... Como eles enxergavam os nazistas, que iam transformar a vida deles, mas uma coisa cruel, assim, sabe? Sim. E como o Vladek em Maus teve a sorte e toda coisa, aqui o Brodeck disse que ele fez coisas que ele não se orgulha, mas se ele não tivesse feito, ele teria acabado morto. Então, ele fez o que tinha pra sobreviver também. Ele carrega um enorme trauma, a gente vê. Além disso, a gente também percebe como a vida... Ele tem uma filhinha e ele mora com essa mulher até hoje, que trouxe ele, essa senhora que trouxe ele da outra aldeia, mora com a mulher e mora com a filha. E a gente vê como também, e o que aconteceu enquanto ele estava no campo de concentração, que afetou a vida principalmente da mulher dele. Que hoje ela não fala mais, ela vive cantando e vive numa bolha. E é uma tristeza, sabe? O quadrinho, em todo momento, ele é pesado, ele é triste. Ele não tem, assim, um respiro de que, sabe, tu pode achar uma parte engraçadinha, feliz não, bonita, não tem. Ele é todo no sofrimento mesmo, assim, mas é muito bonito. E retrata bem a realidade, esse lado, porque, por exemplo, em Maus a gente vê a parte feliz. A gente tem a parte feliz, ele se conhecendo antes da guerra. Ele saindo da guerra Isso, né? E feliz porque sobreviveu. Ali não... Hoje com uma mulher já, né? Isso. Por mais que a esposa tenha falecido. Mas aqui a questão da sobrevivência dele não é algo com que ele fique feliz e que ele volte pra casa e veja, reencontre a mulher dele, a filha dele. Ele fica mais triste ainda, sabe? Então, feliz por estar lá, mas triste com a situação delas. Então... É um quadrinho muito pesado. E é isso que a gente diz, não só ele, mas a aldeia inteira, os outros homens. Tem uma parada que acontece com o prefeito e com os porcos. Logo no início, assim, que daí ele vai catando, tipo, ele vai conversando com as pessoas pra fazer o relatório e tal. Daí ele acaba virando um incômodo, porque daí as pessoas, principalmente os homens, né? Eles ficam, Brodeck, você não precisa saber dessas coisas pra escrever, sabe? O que tu tá fazendo? Eles começam porque eles não querem ser os culpados, mas na verdade eles estão querendo jogar a poeira embaixo do tapete, que ele não conheça absolutamente a história toda e que não conte pra todo mundo a história toda. Só que fizeram coisa errada sim. Sim. Eles não querem que apareça. E aí no final eles mostram porque até então, assim, a gente vai vendo que no início eles não gostaram do forasteiro, depois até fizeram um negócio de boas-vindas, mas aconteceu algo que é sensacional no final, que fez com que eles decidissem entre eles que iriam matar o forasteiro. A gente vai ver aqui uma história que eles não conseguem encarar eles mesmos, sabe? Porque eles sabem que eles participaram também, porque na verdade, só pra vocês terem uma ideia, quando eles foram pro campo de concentração, só foi o Brodeck e um outro que era forasteiro. Ninguém da própria aldeia que estava lá desde sempre foi. Então eles ficaram na aldeia junto com os nazistas também. Então eles tiveram uma certa conexão em alguns momentos. Enfim, o que eles têm medo é um medo diferente, é o medo de encarar, né? Se encarar e ver as merdas que eles fizeram. E aí acaba que quem sofre com isso são as pessoas que não fizeram mal nenhum, entre aspas, né? Mas que estão ali
carregando todo esse peso da guerra. Os quadrinhos são leituras que a gente vai aprender bastante, são leituras intensas, não é aquele quadrinho que a gente lê rapidinho e que vai passar tranquilo assim, nossa, ali 100 páginas numa sentada, tranquilo, não. É uma HQ que tu precisa sentar, ler, refletir e com calma, sabe? Pra tu realmente pegar Sim. todos os ensinamentos. E aquela HQ, as duas são HQs que depois que você ler vai ficar na cabeça. Vai. E é interessante aqui falar também que a gente comentou do Chaboté no último vídeo, que se você não assistiu, o card vai estar aqui. O Manu Lacernet, ele é um francês também, e tem muitas páginas aqui que ele faz que nem um Chaboté pra que a gente sinta a ambientação, né? Então tem falas também sem balões, assim, pra que a gente consiga se sentir na pele, digamos assim, daqueles personagens. Então, por mais que seja uma história aqui, né, ali uma história real, aqui uma ficção, a gente consegue perceber que tem muita semelhança com o que realmente aconteceu. E se você costuma ler quadrinhos mais leves, dá uma chance pra quadrinhos mais densos e que pode passar muitos ensinamentos pra vocês e que vocês vão aprender bastante. Segunda Guerra Mundial é um tema que rende muito e às vezes é muito meio que tabu, assim, as pessoas não querem falar muito porque foi um negócio realmente muito pesado, é muito dark, assim, sabe? Mas vale a pena. A gente não viveu, a gente não tem muito contato com pessoas, mas é nessas horas que a gente consegue ver o quão terrível e absurdo foi, sabe? Então fica a dica aí, a gente geralmente consegue falar de quadrinhos felizes, alegres, mas dessa vez a gente não podia deixar de falar desses dois, com essas semelhanças, e que a gente tem certeza que vai agregar muito na estante de vocês. Com certeza. Então é isso, gente, muito obrigada por terem assistido. Comentem aí se vocês têm outras recomendações também de HQs que retratam sobre a guerra, será muito interessante a gente conhecer também. Sim, pode ser outras guerras também, Guerra Fria, Primeira Guerra Mundial, né? Aqui a gente acabou trazendo duas da Segunda, mas é sempre muito interessante a gente trazer a realidade, né, o que aconteceu. E é uma forma, como a Nick falou, de aprender mesmo, porque muitas vezes a gente fica com preguiça de assistir um documentário, de estudar na escola, né? Isso. E aqui é uma forma de a gente também lidar com isso, assim. Comentem, curtam, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos. Sim. E se vocês estiverem interessados em comprar alguma dessas HQs, os links estarão aqui na descrição. E até a próxima. HQs belíssimas. Isso aí. E até a próxima, pessoal. Vamos ficando por aqui. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.